Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora pra primeira segunda-feira do ano. Hoje, no trabalho, voltou ao centro do varejo o debate sobre o fim da escala 6x1, depois de uma fala do CEO da Plurix sobre rotatividade. E no Constitucional, a Suprema Corte da Venezuela decidiu que a vice Delcy Rodrigues deve assumir a presidência com Maduro afastado. No penal, o TJSP manteve a condenação e a perda do cargo de um policial civil por crimes dentro e fora da função. E no administrativo, TJSP e Governo de São Paulo firmaram um acordo para regulamentar a destinação de bens apreendidos do crime organizado. No tributário, decisão do STF sobre a CID voltou ao centro do debate, com repercussão institucional. E antes de passar para o episódio, a gente vai ler aqui alguns comentários. O primeiro é da Pri Severo, que falou assim: "Boa noite, por aqui ainda de férias, mas acompanhando todos os episódios pelo Spotify." E o Reinaldo, que falou: "Boa tarde, meus amigos. Ouvi o episódio do dia 1º para atualizar as informações e agora estamos juntos. 2026 será o ano da Loléria e de todos nós." Pois é, pessoal, mesmo com um período de recesso, esse momento de descanso, não abandone a gente, continue ouvindo o episódio como o Reinaldo e a Pri fizeram. E o Reinaldo falou um negócio interessante aí, em 2026 será o ano da Loléria. Será? Tomara que seja, né? Pra isso a gente conta com a participação de vocês por aqui. Então bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem o fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito do trabalho. A discussão sobre a possível superação da escala 6x1 voltou ao centro do varejo depois de uma fala do CEO da Plurix à Folha de São Paulo. Segundo ele, o modelo de 6 dias consecutivos de trabalho para um de descanso ajuda a explicar a rotatividade elevada nas lojas, um problema histórico do setor. A lógica apontada é de gestão de pessoas. Jornadas mais equilibradas tenderiam a aumentar a permanência do trabalhador, reduzindo custos recorrentes com recrutamento, treinamento e adaptação. E o debate também tem componente social, porque um único dia de folga semanal tem sido visto como menos atrativo, num cenário de mudanças nas expectativas de qualidade de vida e de mercado de trabalho mais aquecido. No jurídico, a escala 6x1 é amplamente usada e tem respaldo na CLT se respeitar limites de jornada diária e semanal e o descanso semanal remunerado. Mas a lei não impõe esse formato. Escalas alternativas como o 5x2 ou outras formas de compensação são possíveis, desde que observadas as normas e, quando aplicável, convenções e acordos coletivos. Esse debate ocorre junto de iniciativas legislativas no Congresso para rever jornada e organização semanal, ainda sem mudança definitiva proibindo a 6x1. E na prática, a substituição não é automática. Exige planejamento operacional, análise de custos e diálogo com sindicatos, além de cuidado porque a alteração unilateral e prejudicial pode gerar questionamentos. Por isso, o caminho mais seguro é a negociação coletiva e formalização clara das novas condições. Mas agora vem cá, você sabia que além da nossa newsletter que chega direto no seu e-mail ou do podcast que você está sempre escutando aqui pelo Spotify, a Loléria também tá no Instagram? Sabe quando você tá rolando o feed, vê uma notícia importante e pensa, ok, mas o que isso quer dizer? Lá no Instagram da Loléria isso não acontece. Pois é, por lá as notícias quentes chegam na hora em que acontecem, com explicações claras, sem juridiquês e sempre com cuidado na qualidade da informação. É o direito acontecendo em tempo real, pessoal, explicado de um jeito que dá para entender. No meio de tanta informação jogada no feed, a Loléria decifra, organiza e explica para você não se sentir perdido. Se você quer acompanhar as notícias com clareza e segurança, é só seguir @lo.leller no Instagram. E vamos agora para o direito constitucional. A Suprema Corte da Venezuela decidiu que a chefia do Poder Executivo deve ser exercida pela vice-presidente Delcy Rodrigues, em razão do afastamento do presidente Nicolás Maduro, segundo divulgação feita por veículos especializados em informação jurídica. A Corte enquadrou o caso como ausência temporária do presidente, quando o titular fica impedido por um período, e por isso entendeu que a vice assume imediatamente, sem convocação automática de novas eleições, seguindo a linha de sucessão prevista na Constituição. O tribunal afirmou que a sucessão deve ocorrer de forma automática para evitar lacunas de poder e manter a continuidade administrativa. No desenho constitucional venezuelano, o vice-presidente substitui o presidente nas ausências temporárias e pode assumir definitivamente se houver vacância permanente. A definição de quem exerce legitimamente a presidência impacta diretamente a validade de atos administrativos e normativos.
como decretos e políticas públicas, inclusive nas relações internacionais. A decisão também ocorre em cenário de polarização. Há críticas sobre a independência do judiciário, enquanto a Corte sustenta que aplicou o texto constitucional. No recorte do direito constitucional, o caso reforça o papel das Cortes Supremas como intérpretes finais das regras de sucessão e de continuidade do Estado. E no direito penal, o TJSP, pela 4ª Câmara de Direito Criminal, manteve a condenação de um policial civil por crimes praticados fora e dentro da função e confirmou também a perda do cargo, rejeitando o recurso da defesa e mantendo a sentença de primeira instância. Segundo os autos, o caso começou após um encontro em um motel onde o policial ficou cerca de 2 dias e houve consumo excessivo de álcool, entorpecentes e medicamentos. Após discussão sobre o pagamento, ele agrediu a mulher, que fugiu pulando a janela, e também agrediu o proprietário do motel, um idoso, quando ele tentou intervir. A situação piorou na delegacia. O acórdão aponta que o policial desacatou autoridades, resistiu à prisão e agrediu fisicamente um delegado. Com isso, a condenação abrangeu vias de fato, lesão corporal, resistência, desobediência e desacato. A pena foi de 3 anos e 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto, além de 60 dias multa, e foi mantida a perda de função pública por incompatibilidade com o exercício da atividade policial. O relator afastou a tese de que ele teria sido vítima de golpe e agido sob efeito de substâncias sedativas, dizendo que essa versão não teve respaldo nas provas. E vamos com o direito administrativo. O TJSP e o governo de São Paulo firmaram um acordo institucional para regulamentar a destinação de bens apreendidos ou confiscados em processos ligados ao crime organizado, com o objetivo de dar mais racionalidade, transparência e efetividade ao uso desses recursos e evitar a deterioração do patrimônio apreendido. O pacto cria parâmetros para que bens móveis, imóveis e valores financeiros vinculados a organizações criminosas sejam direcionados a políticas públicas, especialmente em segurança, justiça e serviços essenciais. A preocupação prática é superar a guarda prolongada. Quando o Estado mantém esses ativos por muito tempo, eles podem perder o valor e virar custo. Juridicamente, o acordo se ancora em dispositivos que permitem alienação antecipada e destinação provisória, ou seja, uso e encaminhamento antes do final definitivo do processo, desde que preservados o devido processo legal e o direito de defesa. A ideia é harmonizar procedimentos, porque esses mecanismos já existem na lei, mas nem sempre são aplicados de forma uniforme. Nas diretrizes, o TJSP segue responsável pela supervisão judicial da destinação, garantindo aderência ao que foi decidido nos autos. Já o governo do Estado fica com a gestão administrativa dos ativos, a conservação, eventual alienação e aplicação dos recursos nas finalidades definidas. Em cenário de grandes operações que apreendem veículos, imóveis, embarcações e dinheiro, o acordo busca inverter a lógica, transformar o que poderia virar passivo em utilidade social, com controle judicial para evitar desvios. E vamos com o nosso último bloco de notícias com direito tributário. Uma decisão recente do STF sobre a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, gerou repercussão além do tema tributário e entrou no debate público, inclusive por críticas direcionadas a ministros da Corte em veículos ligados ao Grupo Globo. No mérito, o tribunal reafirmou parâmetros sobre a constitucionalidade da cobrança em um contexto regulatório e lembrou o básico. A CID está no artigo 149 da Constituição e é um instrumento que permite à União intervir em setores específicos da economia, para estimular atividades ou corrigir distorções. Tecnicamente, o STF reforçou que a CID não é imposto. Ela tem finalidade extrafiscal, ligada a objetivos de intervenção econômica. E o ponto central é que, respeitados os limites constitucionais, como finalidade específica e competência da União, a contribuição pode funcionar como mecanismo legítimo de política pública. No recorte constitucional e institucional, o episódio volta a acender a tensão entre poder regulatório do Estado, liberdades no poder público e a afirmação pelo STF de que decisões devem se pautar pela Constituição, independentemente da reação de grupos econômicos ou políticos. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição nesse começo de semana para você ficar bem informado. E eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Natália Brasil, Amaral, Prisevero, Reinaldo, Bela, o João, Guilherme, Luiz, Dali Viegas, Áurea, Adora, Felipe Galou e Laitarde. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas.
maravilhoso. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri, que estamos sempre repostando por lá. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.